Vamos lá, gente, boa tarde. Vamos lá. Começar a nossa aula de hoje. A segunda parte, né? O nosso segundo assunto sobre redação. A gente viu na aula passada o que é o gênero pedido, né, pelo Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. A gente viu todas as características, viu todas as partes fundamentais para ele. A gente viu várias dicas, fazer plano de texto, né, projeto de texto. Então, hoje a gente vai analisar as competências e o que o Enem vai avaliar da redação de vocês, até porque todas as redações de vocês eu vou corrigir através dessas categorias, tá bom? Vamos lá. Primeiro, dizer para vocês que vocês vão ser avaliados em 5 competências. Na proposta de redação que eu sempre vou trabalhar com vocês, eu coloco lá 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Exatamente são as 5 competências que o Enem pede. Cada competência dessa, avaliada da sua redação, valem 200 pontos, tá bom? Eu vou falar de cada uma em seguida, tá? Mas, em resumo, né, a competência 1 é sobre o domínio da norma padrão da língua, se é a questão que vai avaliar a questão gramatical da sua redação, né, os erros e os acertos dessa parte da gramática. A competência 2, se você compreendeu a proposta de redação, né, até porque se você não compreendeu, você pode fugir do tema ou tangenciar. Não existe zero para essa competência, que se você tirar zero nessa competência, você tira zero na redação inteira, porque se passa um tema que você não entende, você fala sobre outra coisa, então não tem como corrigir sua redação. Também vai avaliar se você aplicou conceitos, né, e conhecimento de outras áreas do conhecimento, se você está dentro do limite do texto dissertativo argumentativo, né, que ele tem que estar em prosa, em parágrafos, e, logicamente, dentro das suas características do gênero. A competência 3, ele vai avaliar o nível dos seus argumentos. Se você organizou, selecionou, interpretou informações, esses fatos, esses dados, em prol do seu ponto de vista, da sua tese. É aqui que vai avaliar que seus argumentos são bons e se eles têm a ver com o seu ponto de vista, como eu falo sempre nas aulas. Não adianta ter bons argumentos se ele não tem a ver com sua tese, né, o seu ponto de vista. A competência 4 avalia sobre os mecanismos linguísticos. O que é isso? Sobre como você trabalha a coesão no seu texto, como os elementos estão ligados e você constrói o texto de forma coesa para que seu texto tenha uma boa argumentação. E a 5 é sobre como você elabora a proposta de intervenção. O Enem vale 1.000 pontos e, logicamente, cada competência dessa vale 200. Então, 200, 400, 600, 800, 1.000 pontos. Então, cada competência é avaliada em 200 pontos. São 5 níveis, tá? O 0 não tem ponto nenhum. Aí, nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200. Tá bom? Então, aí vai ser somada a pontuação de cada competência dessa. Eu vou falar sobre cada uma melhor lá na frente. São esses critérios que vão ser avaliados de vocês. Quem é que vai avaliar a redação de vocês? Tá? Muita gente, eu já falei para alguns alunos já. A redação não é um só corretor que vai analisar a redação de vocês. Pelo menos 2 professores vão analisar a redação de vocês, sem que nenhum conheça o outro. E cada um vai dar a nota de 0 a 200 pontos para cada competência, e no final vai dar 1.000 pontos. Então, um professor dá 1.000 e o outro dá 1.000. Soma-se os dois e faz uma média aritmética e é a nota de vocês. Tá bom? Existe um recurso que, se 2 professores tiverem notas muito discrepantes, muito diferentes, um terceiro corretor vai corrigir. Quando isso acontece? Quando a diferença entre um professor e outro que dá a sua nota é superior a 100 pontos, por exemplo, um dá 600 e outro dá 800. Então, vem um terceiro corretor. Ou, numa competência,
a diferença de 80 pontos, por exemplo, não são 200, um dá 40 e um dá 200. Então, aí há uma discrepância e vem um terceiro corretor, como está aqui. Tá? E aí, a nota final vai ser a média das duas notas totais que mais se aproximarem. Então, se o terceiro avaliador deu 900, deu 850. O outro deu 800 e o outro deu 600, vai avaliar os que estão mais próximos, que seria 800 e 850. Então, não tem essa desculpa de que Professor, você... Oi. cada uma das competências vale até 200, não é? Isso. Às vezes 5, 1.000. Vamos dizer que Certo. na primeira você tire 120, na segunda 80, aí vai somando, 120 com 80, 200, aí vai somando quanto você tirou em cada uma para chegar no final para final, certo? Tá certo. E se mesmo com o terceiro avaliador tiver um problema ainda, se ele der uma nota errada, ele vai uma banca avaliadora para atribuir a nota final de vocês. Então, provavelmente, se você tirar uma nota ruim, não é problema do corretor que não gostou de você, até porque nem ele vai lhe conhecer, tá? Até porque tem essa preocupação se as notas forem discrepantes. E aí seria muito ruim se o aluno fosse avaliado por só um professor. Tá? E agora preste atenção, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: esse ano foi muito ruim, muitos alunos tiraram zero, ah, milhões de alunos tiraram zero, milhares de alunos tiraram zero. Aí a primeira coisa que meu Deus, o ensino é muito ruim, os alunos não sabem nem escrever para tirar zero. Não é isso só. Às vezes tem redações que até são bem escritas, não tem erro de concordância, de regência, de nada, tem uma argumentação boa, mas está fora do tema, por exemplo. Então, quando é que você tira zero na prova do Enem, na redação? Primeiro, se você tiver fuga total o tema. Pedir para você falar sobre um tema e você falar sobre outro. Isso é lógico, né? Você pede para falar sobre o estigma das doenças mentais e você fala sobre a internet e as redes sociais só, não entrou nem no assunto nem no tema. Então é zero. Nem se corrige a redação. Também se você não seguir as características do gênero dissertativo argumentativo. Não tem as características, eu não mostrei ontem. Tem introdução, desenvolvimento, conclusão, ele sem prosa. Então, se fugir desse esquema, não é dissertativo argumentativo. Você não pode fazer um texto, eu vou fazer um poema sobre doenças mentais. Não. Vou fazer uma narrativa. Não. Tá? Então, se não obedecer, o gênero também é zero. Se você tirar 7 linhas, se você escrever até 7 linhas, tá? Pode escrever o que for, mas tiver só 7 linhas, é anulada a sua redação. Lembrando que 8 linhas já é corrigido, mas ninguém vai tirar nota boa com 8 linhas, nem com 9, nem com 10, nem com 11. O ideal é fazer todas as 30 linhas, 29, 30 linhas, para que você tenha espaço suficiente para argumentar bem, tá? Então, 8 linhas vai corrigir, mas sua nota vai ser muito ruim. Se você também vai tirar zero se você fizer cópia de texto da prova de redação ou do caderno de questões, tá? Por exemplo, tudo que você copia, tanto da prova, quando eu falo do caderno de questões, é da prova de linguagem de humanas. Se você copiar trechos, né, algumas partes, o Enem vai tirar essa parte e vai corrigir o resto, se não prejudicar o texto. Mas, por exemplo, se você fizer 8 linhas só e copiar 3 linhas do caderno ou do texto motivador, vai ficar só 5, então é zero. Então, não copie, tá? Também vai tirar zero se tiver impropérios, né, palavrões, palavras que não, de baixo calão, assuntos que não pertencem ao debate do tema proposto lá na redação. Se você colocar desenhos ou algumas formas, emojis, né, não pode em nenhuma parte da redação, porque isso é entendido como se você estivesse dando um sinal de personalidade, quem é você, né, um sinal para que a pessoa reconheça você, por exemplo. Tá? Então, quem gosta de escrever e depois ficar riscando, fazendo bolinha, fazendo desenho, esqueça, tá? Tira zero. Vamos lá.
Também se você fizer números gráficos ou sinais em qualquer parte do texto, sem função clara, né, no seu texto, não é que não pode botar número na redação, mas fizer algum sinal gráfico, algum número que não tenha nenhum contexto, também pode ser entendido como uma marca de pessoalidade para alguém ver que é você na redação. Também tirar zero se você fizer uma parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Por exemplo, já aconteceu de alunos escreverem hino de time na redação, receita de miojo. Já acredito que já fizeram isso. E aí, isso é tido como parte desconectada do tema. Não pode assinar, colocar nome, apelido, codinome, rubrica, nada que possa designar a sua assinatura, tá? Também não pode escrever texto em outra língua, espanhol, inglês, não pode. Quando eu digo isso, é o texto integralmente escrito nessa língua, mas você pode citar termos, não tem problema, tá? Em inglês, espanhol, termos pode, não pode escrever a redação, na sua maioria, em inglês ou outra língua. Logicamente, também vai tirar zero se você deixar a redação em branco, tá? A folha de rascunho não serve para correção de nada. E também se você escrever um texto ilegível, que o corretor não consiga ler, se a sua grafia for muito ruim, muito difícil de entender as letras, os sinais da sua escrita, tá bom? Então, esses são os motivos de você poder tirar zero na redação, tá? E aí, vamos agora por partes. Tipo um famoso pode... Como assim famoso? Não, professor, tipo, o Cássio perguntou se não pode se referir diretamente a alguém. Tipo, pelo que ele falou, eu acho que, tipo, se referir a alguém, tipo, citar alguém. Então, tipo, se eu quiser citar um famoso na minha redação, eu posso, né? Claro, isso aí não tem nada a ver, não. Você, na verdade, para você argumentar bem, citar alguém, você deve fazer isso. Você, por exemplo, segundo Karl Marx, a sociedade é formada por classes. Aí você continua. Aí significa que aí não tem problema, você, na verdade, deve fazer. Mas que essa sua referência a outra pessoa reconhecida socialmente tenha uma função no seu texto, tá? Então, deve sim falar sobre autoridade no assunto, pesquisadores, tudo que tenha conhecimento, pessoas que tenham autoridade no assunto que pode ser usado para embasar melhor a sua escrita. Pode sim. Não sei por que falou isso, nenhuma parte aqui fala sobre isso, não. Quando eu falo aqui de botar, não pode botar nome, depois que a gente escreve a redação, de alguma forma você colocar propositalmente seu nome, alguma inicial, que dê para entender que você quer se identificar. Porque não pode se identificar na prova, porque o corretor ele não sabe que é você. Não é que não pode botar nome de ninguém, não. Eu entendi agora. Você não pode colocar nenhuma assinatura, nem nome que possa levar o corretor a saber que é você. Entendeu? Para não achar que é fraude, né? Que você conhece o corretor e tal, tal. Então, vamos lá, para a gente ser um pouco mais rápido. O que são partes desconectadas do tema? Às vezes o aluno faz uma reflexão sobre o processo da escrita, aí o aluno vai lá e diz, escrever a redação é muito difícil, né? Ele falar sobre isso, falar sobre a prova, ou sobre o próprio desempenho. Tem aluno que fala no final que estudou muito e que merece uma nota boa, que merece, né, por todo o esforço que ele fez, lá. Isso não pode, tá? Também, se você escrever bilhetes, um bilhete à banca, né, pedir ajuda, pelo amor de Deus, que ajude você, mensagem política de protesto, né, muito pessoal, orações, mensagem religiosa, frases conectadas do texto, trecho de música, de hino, tá? Que não tenha nada a ver com a sua argumentação, tá bom? Como vocês sabem, o Enem, por mais que peça a vocês nessa redação uma tese, um ponto de vista sobre algo,
vocês têm que ter cuidado para que a subjetividade de vocês não seja maior do que a objetividade, que vocês façam algo claro, para que a pessoa entenda de forma clara, tá? Para você não colocar de forma proposital algo desarticulado, elementos que não tem nada a ver com o tema, e que seu projeto de texto fique fora do que você pensou. Então, isso é muito difícil de acontecer. Normalmente, isso acontece quando alguém se esquece que a redação não é uma plataforma religiosa nem política, mas você pode falar sobre política, você pode falar sobre religião, mas não pregar religião e nem pregar também ideologias políticas, tá bom? Vamos lá para os avisos importantes. Essa parte aí, nas minhas aulas, é para você aí ficar atento, anotar, prestar bem atenção. Essa primeira parte aí, tudo que você copiar da prova de redação ou do caderno de redação vai ser tirado das suas linhas. Então, você escreveu 30 linhas, mas dessas 30 linhas, você copiou 5, vai ser tirado dessas 5 e você vai ficar só com o que sobrou, tá bom? Aqui tem perguntas, né? Pode passar de 30 linhas? Não. A folha só vai até 30. Então, é até 30 linhas. O que acontece, eu até entendo a pergunta de Rainara, é que eu também tenho um problema, eu escrevo muito. Então, eu queria que tivesse mais linhas, mas a folha de redação só tem 30. Se você no rascunho perceber que você vai passar das 30 linhas, então você tenta tirar alguma coisa, diminuir a letra, diminuir o que você escreveu, para que ela caiba na redação oficial, tá bom? Outra coisa importante, escreva com letra legível. A gente vai trabalhar também um pouco de grafia, né? Trabalhar caligrafia, porque tem alunos que misturam letras, os sinais que representam uma letra igual ao outro, para evitar dúvida. Quanto menos a gente puder evitar dúvida que o corretor entenda a nossa letra, melhor, né? O título, o Enem não cobra. Outra coisa importante que está aí, o Enem não cobra título. Mas se você botar, não vai perder ponto. Mas se você pode não colocar, é melhor não colocar. Por quê? Se você criar o título e botar lá na primeira linha, o Enem vai entender como uma linha, já vai contar como uma linha. Mas ele vai ser avaliado. Ele não tem uma competência que avalie título, então não vai servir para nada. Então, não botem título. Na primeira linha já começa, deixa o espaço lá do parágrafo e já começa a escrever. Que não vai mudar em nada. Ao contrário, pode prejudicar. Porque você pode levar até 0 se a sua redação, se o seu título tiver presente nele alguma característica que possa fazer você levar 0. Como impropérios, sinais gráficos. Então, tipo, é melhor não colocar. Quem vai fazer o SSA, aí o PE, ele exige o título. Mas o Enem não. Então, na primeira linha, não invente de colocar título, até porque seu título pode ser muito ruim, ou seu título não tiver a ver, não disser realmente o que considera todo o seu texto e acabar dando coisa ruim. Tá? Vamos lá. Então, vamos analisar cada competência que vocês vão ser avaliados. Então, preste bem atenção, porque lá na folha de redação que eu mandei para vocês, tem lá a competência 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que é que cada competência vai ser avaliado? Então, a minha meta não é chegar a 200, é o nível 5, ó. 40, 80, 120, 160, 200. Então, se eu quero levar a nota máxima, eu quero ficar no nível 5. Então, o que é que vai ser avaliado? Como eu já falei para vocês, a competência 1, o Enem coloca assim: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, ele vai avaliar nas suas 30 linhas lá no seu texto se você domina as regras do português padrão, que são as convenções da escrita, concordância, regência, situação gráfica, todos aqueles assuntos da norma padrão, né, da gramática, se você está dentro de todos esses critérios. Se as suas frases estão bem construídas, bem pontuadas,
se a estrutura sintática que você escreve, quer dizer, o período que você escreve, ele está correto, tá? Se as questões das orações também está bem escrita, e também, gente, porque a forma como você escreve a sua frase, a sua estrutura sintática, também vai ser avaliado se a forma que você organizou essa frase vai garantir a fluidez da leitura. Uma frase mal escrita deixa o texto truncado, o texto não flui. Então, a competência 1 vai avaliar a escrita de vocês no que tange as regras da modalidade escrita formal. Tá bom? E aí eu vou detalhar para vocês o seguinte. Quando vocês forem me entregar a redação, eu vou mostrar que, às vezes, quando a gente está pensando alguma coisa, a gente escreve, a gente esquece um pouco que a gente, quando passa de um texto oral para uma modalidade escrita, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quando a gente está falando, a gente tem outros recursos para manter a coesão do texto, como os gestos, o tom de voz. Na escrita não tem isso. Então, você tem que escrever algo que esteja bem claro, as palavras estejam bem justapostas, tem cuidado com o pouco vocabulário, você tem que ter um vocabulário interessante. Você também, dessa estrutura sintática, você também tem que perceber, ter um cuidado com os elementos sintáticos que você utiliza, as palavras, as frases que você constrói. Então, essa parte que vai analisar a questão gramatical. Então, se seu texto tiver, sei lá, muitos erros gramaticais, muito mesmo, só se pode tirar ponto da competência 1. Então, a parte gramatical, você pode perder só 200 pontos. Mas o que eu digo, é uma competência que você já começa a redação podendo ter 200 pontos, porque independente do tema que você vai falar, se você estudou bem as convenções de escrita, né, as questões gramaticais, e você escolheu bom vocabulário, você já tem 200, tá? Então, quais são os desvios que você tem que estar atento aí, né? A gente tem aqui, primeiro, convenções da escrita, que são, deixa eu botar aqui um marca-texto, que são convenções da escrita? Acentuação, ortografia, hífen, maiúscula e minúscula, separação silábica. Gente, esse assunto, o Enem entende que esse assunto é um assunto muito básico para um aluno do Enem de terceiro ano errar. Então, esses serão nossos primeiros assuntos a trabalhar a parte de gramática. Também os aspectos gramaticais, regência, concordância, pontuação, paralelismo, pronomes, crase, todos esses assuntos de gramática. Escolha do registro. O que é isso? Se a sua redação tem que ser escrita no padrão formal, no registro formal, então você tem que adequar a sua linguagem à escrita formal. Você não vai colocar elementos de oralidade, tá? Você vai colocar nenhuma forma que mostre que você tem marca de oralidade, por exemplo. Você escreve assim, o governo, tipo, isso não existe. Botar gíria, ou botar palavras que são do uso cotidiano coloquial, mas não pertencem à formalidade. Também vai se perceber também os aspectos de escolha vocabular. Se as palavras que você escolheu estão dentro do contexto que você está falando, com vocabulário preciso, sem enrolação, sem encher linguiça, certo? E aí, para vocês verem, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Então, o 5, aqui, ó, deixa eu botar aqui. O 5, nível 5, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1 e nível 0. Então, nessa competência, você vai tirar 200 se você tiver um excelente domínio da modalidade de escrita formal. E você aqui fica com 200 pontos se você errar, tiver um erro. Por exemplo, se você na redação inteira tiver só um erro de crase, só um errinho de crase, você continua com 200 pontos. Mas se você errar 2 crases, no mínimo, viu? 2 crases, já se entende que isso não é uma exceção, que você errou já 2 vezes. Então, você pode errar
você tem uma permissão ainda de errar, ter um errinho ou 2 erros de coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 500 palavras, errei só uma crase, continua no nível 5, 200 pontos. Aí errei uma crase e um acento. São 2 errinhos mínimos diferentes, eu também continuo no 200 pontos. Mais do que isso, você vai descendo. Se você errar, por exemplo, 2 crases, sai do nível 5 para o nível 4, você perde 40 pontos só porque errou 2 coisinhas. Tá certo? Você vai ter nível 4 se tiver um bom domínio, 120 tiver um domínio mediano, 80 pontos, um domínio insuficiente, tá aqui no nível 2, que realmente tem um nível de conhecimento da gramática muito ruim, da formalidade, e 40 pontos é tipo quase uma pessoa de uma alfabetização muito precária, é um domínio precário, e o 0 é quem não conhece a modalidade escrita da língua, né? Quem está ainda começando a escrever uma coisa que está num nível muito fraco mesmo, tá? Beleza? A competência 2. Então, lá, a parte gramatical vai se avaliar isso, tá? Vai se avaliar o conhecimento que vocês têm da modalidade da norma padrão da língua. A competência 2, aí vem mais de 200 pontos. Vai ser avaliado o quê? O Enem diz assim, a competência, você compreendeu a proposta de redação e aplicou com o conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. O que significa isso? Essa competência 2, ela é a única que pode zerar a sua redação. Se o Enem deu uma proposta para você, deu um tema para você, primeiro, se você não compreendeu o tema, você falou de um tema que o Enem não pediu, então é 0. Então, ele vai avaliar se você compreendeu a proposta de redação. Também, se você manteve o seu texto na forma do texto dissertativo argumentativo, como eu falei lá no comecinho. Você escreveu o texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, em prosa, de forma dissertativa, tá? Teve todas as partes que você tinha que fazer no texto dissertativo, se não tiver também, 0. Também vai se perceber se você assumiu um ponto de vista. A pessoa, você não tem a obrigação de ter um ponto de vista para poder debater? Então, se você não tiver um ponto de vista, uma tese clara, você vai também ter problemas aí, tá? E lembrando que a sua tese tem que estar relacionada ao tema definido na proposta. Não adianta ter uma tese sobre algo que você nem levantou, que não tem nada a ver com o tema, tá? A sua tese, o que você debate na redação, tem que ter a ver com esse recorte temático que o Enem definiu. Por exemplo, aqui embaixo, eu falei nas aulas, o estigma das doenças mentais, o estigma associado às doenças mentais. Não pode ficar só em doenças mentais, tem que entrar no específico do estigma, tá bom? Então, vamos lá, recomendações aí, eu adoro botar essas recomendações, para você não tirar nota baixa aí na competência 2. Então, ele vai avaliar se você entendeu o tema, se você não fugiu do tema, vai ver se você manteve a estrutura do texto, se você tem uma tese definida e se você utiliza o seu repertório sociocultural. O que significa isso? O seu conhecimento sobre o assunto de diversas áreas de conhecimento. Então, vamos lá sobre recomendações. Primeiro, tenha atenção nos textos motivadores, leiam bem os textos motivadores, eles ajudam e muito a gente a compreender bem o que está sendo solicitado. Você tem que refletir sobre o tema proposto para poder definir qual é o foco da sua discussão, até porque você tem que debater o ponto de vista a partir do seu ponto de vista. O tema a partir do seu ponto de vista, até para você defender ele. Outra coisa, para essa competência, não copie os textos motivadores. Leia, utilize o que está lá como inspiração, como base, para você até pensar sobre o assunto, mas não copie, tá? E falando ainda sobre os textos motivadores, não fique preso às ideias que estão no texto motivadores.
Porque o Enem, se você pegar tudo que você falar, tudo que você defender e já tiver no texto motivador, o Enem vai entender só que você pegou o texto motivador e transformou em outro texto. Tá certo? E ele espera que você tenha um repertório sociocultural grande. O que é isso? Argumentos de outras áreas do conhecimento, de história, geografia, dependendo do tema, biologia, o que seja, de atualidades, para que você faça isso. Que eu estou dizendo aqui, ó. Utilize informações de várias áreas do conhecimento. Vai mostrar que você está atualizado em relação ao que está acontecendo no mundo, tá? Então, por exemplo, se o meu tema é sobre violência contra a mulher, ou, por exemplo, meu tema é sobre o desmatamento e o desafio de preservar o meio ambiente, por exemplo. Eu vou falar a questão sociológica, filosófica, mas eu posso entrar também numa questão da biologia, para falar sobre esse tema, tá? Uma questão sobre geografia física, para falar sobre as queimadas, o cerrado, falar sobre os biomas. Então, você precisa ampliar o seu debate para várias áreas do conhecimento. Também, eu indico aqui que você tem que se manter dentro dos limites do tema proposto, porque se você tem um tema definido, cuidado para não falar muita coisa e acabar se afastando do foco, tenha foco, tá? Isso é um problema muito grande nas redações, que as pessoas acabam esquecendo que ele tem que ter um ponto específico no tema para debater e acaba analisando várias situações, e nem tempo vocês têm para isso e nem espaço. E aí você pode até fugir do tema, se ampliar demais, ou tangenciar. Vou explicar o que é tangenciar lá na frente, tá bom? O que é fuga total? Lembra que eu falei sobre tema e assunto? Doenças mentais, assunto, tema, o estigma associado às doenças mentais, é um recorte do assunto. Você vai fugir do tema quando você não fala nem do assunto, por exemplo, nem sobre doenças mentais, nem o recorte do tema específico, que é o estigma das doenças mentais. Então, nem você toca nem no assunto, nem no tema. Tá certo? Então, para evitar que você fuja do tema, faça aquilo que eu falei para você. Está lá o tema, dá uma circuladinha lá no assunto, por exemplo, doenças mentais, e o tema é o maior, um recorte disso. É o que você quer falar sobre as doenças mentais? O estigma das doenças mentais. Tá? O tema, o assunto da lei seca. Lei seca é um assunto, o Ani colocou assim, os efeitos da implantação da lei seca. Então, não é falar só de lei seca. Se você falar só sobre lei seca, você vai tangenciar. Sua nota vai ser muito menor. Se você falar dos efeitos, né, o que causou essa lei seca, você vai estar dentro do tema e vai estar dentro do assunto. Se você não tiver nem dentro do assunto, nem dentro do tema, aí você vai zerar e vai fugir, que a gente chama de fuga total. Tá? Lembrando que não é para você pegar o tema doenças mentais e botar ele uma vezinha lá, só lá, e a pessoa vai ter que você não fugiu. Tem que debater. Não pode deixar o tema subtendido, não. Tem que deixar claro para o corretor perceber que você não falou de outra coisa que não foi pedido. Tem que estar explícito. Tá bom? Deixa eu ver aqui, que eu vi que tem perguntas aqui. Vamos lá. Ué, mas o peso é pequeno. 40 pontos em 1000 não é ruim. 200 pontos em 1000 também não é ruim. O peso é pequeno. Exatamente. A parte gramatical, se você pensar que a competência 1 ser 200 pontos, ele é 20% da sua nota, tá certo? Mas é a competência que você já entra na redação sabendo que você não vai zerar, certo? Então, garantam uma redação boa na parte gramatical, então estudem todas as regras gramaticais, crase, regência, tudo, porque já é garantido 200 pontos. E um cara que escreve tão bem lá na frente, como Cauã está dizendo, uma pessoa tirar 180 nos outros, 160, 100, nas outras competências, e tirar essa só na parte de gramática, o cara não tem inteligência. Então,
estudem, eu vou dar todos esses assuntos, crase, concordância, regência, para você já começar a redação sabendo que você tem 200 pontos garantidos, tá bom? O que é tangenciar? Tangenciar é quando você tem uma abordagem parcial, como eu falei a vocês. Você não entra no tema, você só fala do assunto. Então, você fala de doenças mentais, nesse ano, por exemplo, mas não fala do estigma das doenças mentais, como as doenças são colocadas em segundo plano. Então, fuga é quando você não fala nem do assunto, nem do tema. E tangenciar é quando você fala do assunto, mas não entra no tema mais específico. Tá bom? Vê como é sério tangenciar. Você não zera, mas também, veja, se você tangenciar o tema, você não tira mais do que 40 pontos nas competências 3 e 5. Então, já perdeu, né? Tá certo? O que é não atender ao tipo textual? É você fazer um texto que não seja dissertativo argumentativo. Então, você está fora do padrão dissertativo argumentativo, com todas aquelas características que a gente mostrou na aula passada, e não tem nenhum ou pouco indício de dissertação. O que é dissertação? Explicar, exemplificar, analisar, interpretar aspectos da temática, tá certo? Ou não tem nenhum caráter dissertativo ou nenhum caráter argumentativo, que você vai defender ideias dentro da temática. Então, não atender o tipo textual todo tipo textual, né, dissertativo, né, nesse caso aí, tem uma forma tem uma característica própria. Então, se o texto não tiver em parágrafos, não for dissertativo, tudo isso você vai perder ponto, tá? Lembrando que não utilizar o padrão que se espera do dissertativo argumentativo faz com que você tire 0. Então, a competência 2 zera a sua redação, caso você não cumpra com o que se pede, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Mais uma vez, ó. Nível 5, 4, 3, 2 e 1. E 0. Quando é que você vai tirar 200 pontos? Quando você desenvolve o tema, você entendeu o tema, você tem um repertório sociocultural produtivo, o que é isso? Você tem conseguiu debater o tema a partir de várias áreas do conhecimento e você cumpriu com as partes de um texto dissertativo argumentativo. E aí você vai perdendo, dependendo se você apresenta bom domínio, aqui é consistente, aí o nível 4 já é bom domínio, aí o 120 é domínio mediano, 80 é se você recorre à cópia de textos motivadores, ou tem um domínio insuficiente do texto, do que é o gênero dissertativo argumentativo. 40, se você tangencia o tema, ou você tem um domínio precário do texto dissertativo argumentativo, não entendeu bem o tema, você tangenciou. E 0, se você não entendeu porra nenhuma do tema, não sabe a estrutura nenhuma do texto dissertativo argumentativo, vai levar 0. Tá bom? Competência 3, vamos lá que a gente já chega na 5. A competência 3, gente, o Enem coloca assim: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. O que é que o Enem vai avaliar? Se você selecionou, quer dizer, escolheu, organizou, interpretou informações, trouxe dados, trouxe opiniões de outras pessoas, de autoridades, usou dados, tudo de forma bem organizada para defender o quê? O seu ponto de vista. Então, aqui vai se avaliar os seus argumentos, tá? Vai se avaliar aqui se a ideia que você quer defender foi baseada em argumentos que justificam a posição que você assumiu. Então, se você tem argumentos bons, variados, e você utilizou os argumentos de forma coerente. Não adianta ter um monte de argumentos se o argumento não tem nada a ver com o que você pensa. Então, isso a gente chama de inteligibilidade do seu texto. O que é isso? Se tudo que você escolheu tem coerência
e plausibilidade é plausível das suas ideias. Quer dizer, se você escolheu bem os argumentos, selecionou ele bem para elaborar o seu projeto de texto. Então, essa inteligibilidade, quer dizer, que o seu texto é um texto inteligente, quando você faz o quê? Quando você seleciona bem argumentos, quando tem sentido entre as partes do texto. Então, lembra da redação que a gente analisou ontem? O cara falou do filme de Hugo Cabret lá na introdução, sobre o prazer de assistir o filme, que tem lá no filme, e depois ele retoma isso, quer dizer, se as partes do texto, os argumentos, eles colaboram com o entendimento de cada parte. Se você tem progressão temática, assim o seu tema ele se desenvolve bem. Isso tem a ver com como você planeja as suas ideias e apresenta de forma organizada e forma lógica. E se você desenvolve bem os argumentos, explica bem, se os argumentos têm relevância, para que você defenda o seu ponto de vista. Tá bom? O que é projeto de texto? Eu já falei isso. Projeto de texto, você pega uma parte lá na sua prova e faz um projetinho de texto, quer dizer, você vai fazer um planejamento prévio da escrita. Que planejamento é esse? Você vai organizar a estratégia que você vai organizar. Você pode botar assim, introdução, eu vou falar isso, isso e isso, bota uns tópicozinhos. Desenvolvimento 1, você pode escrever até em frases, suas opiniões, quer dizer, os argumentos que você vai utilizar. O D2, os argumentos que você vai utilizar. E o 3, eu vou colocar que agentes e que ações para que isso se resolva. Então, projeto de texto é sempre bom você fazer. Eu já fiz em algumas turmas, e quem eu não fiz ainda, eu vou fazer para vocês aprenderem como é. Tá? Delibera os assuntos, separa lá direitinho, para depois, quando você começar a fazer a redação, você olhar para esse projeto, para você saber que você tem que seguir aquela organização para defender a sua tese. Até porque o seu texto tem que ser articulado, gente. Tá? Claro e coerente, e seguir um plano que você tem que fazer antes, chama de projeto de texto. Tá? Então, qual é uma recomendação para tirar nota boa na competência 3? A partir do tema que você tem, defina logo qual é o seu ponto de vista. Não se pode começar a construir argumentos, construir um debate, se você não sabe nem o seu ponto de vista para defender no seu texto. Como é que eu vou defender algo que eu nem sei? Tá? E o que é interessante é você reunir todas as ideias que você tem, pega lá um pedacinho nesse texto, nesse projeto, bota as ideias que você tem, e organiza ele onde você vai colocar cada argumento, como você vai usar ele em cada parte do texto. E argumento também que você não vai usar, dá um corte nele e vê que o argumento não é bom. Tá? E depois, antes de começar a redação, que você escreveu lá em tópicos, bem rapidinho, que você vai fazer como projeto, você vai verificar se essas informações são realmente importantes para o seu ponto de vista. Porque tem argumento que a gente tem que não tem nada a ver com a tese que a gente tem. Então, faça esse projetinho primeiro rápido, vale a pena perder uns 5 minutos fazendo isso, para que depois você saiba seguir exatamente o projeto que você colocou. Tá bom? Organize bem essas ideias, numa ordem que fique legal, para que quem está lendo o texto de vocês consiga entender seu raciocínio. Então, o que a gente chama de progressão textual é que seu texto ele seja fluente e articulado. Para que quando o cara estiver lendo, o corretor, ele perceber que seu texto ele se organiza bem, ele flui. Tá? Depois que você terminar o texto, examine mesmo se a introdução e a conclusão, para saber se tem coerência entre o que você abriu na introdução e fechou. Então, depois veja, tem que ter uma relação entre a introdução e a conclusão, porque você abre o debate e depois você fecha. E depois perceba se o desenvolvimento também tem argumentos que vão cooperar para a sua tese. Então, introdução e conclusão têm que estar ligados e o desenvolvimento também, né, nesses argumentos. Tá bom? Lembre-se que, como você só tem 30 linhas, está aqui no importante, tá? Como você só tem 30 linhas, escolha os argumentos mais relevantes, mais importantes, até porque falar sobre tudo não dá em 30 linhas. Porque você pode acabar colocando informações irrelevantes, repetidas ou excessivas, né? Tem gente que tem um argumento só e repete ele várias vezes, ou fala demais sobre o mesmo argumento, você está perdendo tempo e perdendo ponto. Tá? A competência 4.
competência 4. São 5, tá? Gente, a competência 4, ele diz assim, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É muito simples. Quando a gente vai escrever a sequência do meu texto, a estrutura, ela tem que estar uma sequência coerente. Então, vai se avaliar se você ligou os termos de forma correta, se você, a sua estrutura do seu texto, as partes dele estão bem ligadas. É a competência que fala sobre coesão. A frase, com a frase que vem em seguida, eles estão bem articulados. Ele utilizou os recursos coesivos corretos, a conjunção correta, os operadores argumentativos corretos, usou a conjunção correta, o pronome correto. Então, a sequência do texto, ela não pode ser artificial, ela tem que ser bem feita. Se você fala do mesmo, por exemplo, se você pega a palavra, está falando lá sobre violência contra a mulher, eu falo no primeiro parágrafo, eu vou falar de novo sobre violência contra a mulher, você pode substituir violência pela mulher por outro termo. Esse crime, essa ação deplorável. Então, como você estrutura essa articulação do texto com recursos coesivos interessantes? Por exemplo, você, no primeiro parágrafo, você dá um argumento positivo e depois você vai para um argumento negativo. Então, se você vai falar coisas contrárias, entre um parágrafo e outro tem que começar com uma conjunção adversativa. Porém, no entanto, que você está dando relações diferentes. Você, por exemplo, na conclusão, terminar com uma conjunção conclusiva. Portanto, assim. Até porque você não pode colocar uma conjunção de conclusão numa introdução. Imagina começar a redução como assim. Assim o quê? Você não falou nada ainda. Tá? Então, também vai perceber se você utiliza esses recursos linguísticos para que o seu texto tenha relação de continuidade. Quer dizer, ele vai seguindo uma coesão, eles estejam bem ligados em prol do encadeamento textual. O seu texto está bem encadeado, tá? Então, a gente vai ter uma aula específica da competência 4, porque tem a ver com conjunção, sinônimo, hiperônimo, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas só para vocês entenderem, que estratégia de coesão a gente tem? Tem uma aula só sobre isso, tá? Você substituir o termo por pronomes possessivos, demonstrativos. Por exemplo, eu estou lá escrevendo meu texto e digo assim, o presidente do Brasil instituiu que vai haver auxílio emergencial. Ele já fez isso outras vezes. Quem é ele aí? O presidente. Então, eu estou substituindo por um pronome pessoal. Também pode substituir por um sinônimo, uma palavra próxima, né? Um hipônimo, um hiperônimo, que são palavras que também significam, por exemplo, um hiperônimo. Eu estou falando sobre maçã. Aí eu digo, a maçã é muito gostosa. Essa fruta, hiperônimo, é o que ele é maior. Então, em vez de falar maçã, eu falo fruta. Então, eu vou dar essas estratégias para vocês depois, tá? Substituir também verbos e substantivos por outras expressões que retomam o que foi dito. Fazer elipse, quer dizer, você não precisa falar palavras que já estão subentendidas. Então, tudo isso é uma forma de entender se você organizou bem o seu texto, para que se ele está com esses operadores argumentativos, também tem uma aula só sobre operadores argumentativos, tá? E se você usar elementos coesivos, quer dizer, se sua redação está bem articulada. Se você usa as conjunções corretas nos lugares corretos, se você retoma as palavras por expressões corretas, se esses recursos você domina. Então, você vai receber 200 pontos se você tem repertório diversificado desses recursos. Por exemplo, você usou vários tipos de conjunções, assim, no entanto, porque se você utilizou pronomes possessivos demonstrativos para fazer com que seu texto desenvolva bem. Então, a gente chama de repertório. Por exemplo, se você vai falar várias vezes sobre algo contrário, uma relação contrária de adversidade, e você só bota mas. Não, bota mais, no entanto, todavia. Cada vez que você for colocar, usa uma condição diferente.
Toda vez que for retomar uma palavra, usa por uma palavra diferente para mostrar que você tem repertório, conhecimento e vocabulário para utilizar. Você vai ficar no nível 4 se tiver poucas inadequações. No nível 3, se tiver mediano. Nível 2, insuficiente. Nível 4, de forma precária. E 0, quando você não articula nada direito. Aí, realmente, melhor desistir. A competência 5 tem a ver com a aula de ontem. A competência 5 vai avaliar a sua conclusão. Vai analisar a sua proposta de intervenção. Você não tem que fazer uma proposta de intervenção no final? A gente falou isso já ontem. Você tem que ter a ação, tem que ter o agente, o modo, o efeito e detalhar. Então, o Enem diz assim, elaborar a proposta de intervenção para o problema respeitando os direitos humanos. Então, você vai ter que ter uma proposta, você não tem uma tese para defender, no final você vai ter que defender ela e sugerir uma iniciativa que busque enfrentar esse problema, tá certo? Então, é lá que você vai exercitar a sua cidadania, tá? Na realidade, que esteja com os direitos humanos. A sua proposta tem que respeitar os direitos humanos e é como você vai se provar que você vai exercer sua cidadania, tendo conhecimento de todas as esferas e saber como essa sua proposta pode atuar na realidade para mudar uma realidade social. Tá? Lembrando que a minha proposta no final, ela tem que estar relacionada com o tema e com o meu projeto de texto. O que é isso? Eu não posso fazer uma proposta no final que não tem nada a ver com o que eu escrevi o texto inteiro. Por isso que você tem que ter esse planejamento. Se eu, no meu texto todo, falei que as doenças mentais são estigmatizadas por uma questão cultural, de colocar sempre as doenças mentais como algo de segundo plano, se eu falo cultural, logicamente que na minha proposta tem que colocar que tem que haver uma mudança de postura social, de valorização desses profissionais que trabalham com doenças mentais e também dar valor às narrativas pessoais de doenças mentais. Se eu coloco que essas doenças mentais elas são estigmatizadas porque o governo não atua para incentivar as pessoas a fazerem terapia, acompanhamento psicológico, na minha proposta tem que colocar o governo como um agente de mudança. Então, você só coloca agentes no final para propor uma solução quando ele já está no seu texto lá em cima, para que você só use propostas a partir de argumentos que você já utilizou, tá? Então, lembrando que essa sua proposta, ela não pode ser viajada, tá? Ela não pode ser uma proposta que você não diga nada com nada, que não tenha possibilidade, que não possa ser executada. Então, ela tem que ser concreta, algo possível e consistente com o desenvolvimento das ideias que você fez. Então, como eu falei na aula passada, tem que ter uma ação, o que vai se fazer, tem que ter um agente, ou chamado de ator social, quem vai fazer. Também tem que ter o meio da execução, quer dizer, como vai fazer, o efeito ou finalidade, o que isso vai acarretar e detalhar isso. Então, você tem que responder algumas perguntas. O que é possível apresentar como solução? Quem vai executar? Como vai ser viável solucionar? Qual efeito que isso pode alcançar e que outra informação pode utilizar? Respondendo essas 5 perguntas, nota 200 na competência. Tá? Então, aqui tem os níveis aí da competência 5, né? Vai de 0 a 5. Então, se sua redação, você colocou os agentes, você colocou as ações, tudo de forma organizada, detalhou, né? Respondeu isso. O agente, a ação, o meio, o efeito e detalhamento, nota 200. Lembrando que se também você fez de acordo com a informação que você deu lá em cima. Então, ó, elabora bem proposta de intervenção de forma detalhada, 200 pontos. Tá? Detalhada e relacionada.
tá? E aqui você detalha bem a proposta, mas não é detalhada. Aí cai para 160. Porque às vezes você tem uma boa proposta, mas não detalha bem cada parte da sua conclusão. Elabora de forma mediana essa proposta de intervenção, tá? E não discute bem, ela não tem a ver muito com a sua discussão. Nível 3. Elabora de forma insuficiente. O que é isso? Não tem os detalhamentos, não tem nenhuma das partes que precisa ter, ou tem de forma insuficiente. Você bota a ação, mas não diz o meio. Diz o agente, mas não diz os efeitos. E 40 é quando sua proposta é bem vaga, bem precária. Diz assim, o governo tem que cuidar de tudo. Tá cuidando de tudo o quê? Então, não, é muito vaga. E 0 é quando você não tem proposta de intervenção. Então, se não tem proposta de intervenção, é 0. Tá? Até porque é obrigatório que tenha. Certo? Entenderam, crianças? Deu para entender como vocês vão ser avaliados, como é que o professor vai avaliar vocês. No caso, eu vou avaliar na redação de vocês. Sim. Aí vamos imaginar aqui. Sim. Valeu. Vamos imaginar aqui uma nota. Vou colocar aqui para a gente simular uma nota, tá certo? Para vocês entenderem. Quando eu for corrigir a redação de vocês vão entender melhor. Vamos lá. Imagine que na competência 1 eu fiquei no nível... Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo? No nível 1, eu fiquei no nível 3. Aí eu tenho 120 pontos. Que é a competência gramatical. No nível 2, na competência 2, desculpa, eu não desenvolvi bem o tema, não entendi muito bem o tema, eu esqueci alguma parte do texto da introdução, não dei uma introdução muito boa, aí eu tive 80 pontos. Na competência 3, que vai avaliar o nível dos meus argumentos, se eles foram bem articulados, bem escolhidos, eu fui até bem. Tá? Eu continuei aqui no nível 3, 120. Aí eu articulei bem o texto, usei as conjunções corretas, articulei bem as frases, as construções estão bem organizadas, usei as conjunções corretas, os pronomes corretos, e tive uma nota até boa. Aí eu tenho aqui 160. Não é obrigado uma competência ter a mesma nota da outra, não, até porque são coisas diferentes que estão sendo avaliadas, mesmo que todas cooperam para um texto só, mas são questões diferentes. Aí, no final, eu construo uma boa proposta de intervenção, mas eu só coloco as ações e quem vai fazer, mas esqueço de colocar como vai fazer, que são os meios, os efeitos, aí eu fico com 80. Qual vai ser minha nota? Quem é bom aí de matemática? Qual vai ser minha nota? 200, 320, 480, 560. Então, a minha nota vai ser o somatório. Vai ser o somatório. Eu acertei? É 580 mesmo? 560 mesmo? É isso? É, professor. Sim. Oi. Tá certo. Tá certo, né? Então, entenderam como é dada a nota de vocês? São características importantes. Cauã está perguntando aqui se eu vou falar sobre o SSA 3, tá? Vou falar sim, tá? Em algum outro momento, em outra aula de redação, eu não estou explicando aqui como é a redação do Enem, eu vou explicar como é a redação da UPE. Por exemplo, um exemplo para vocês deixarem claro, eu vou dizer que a proposta deles também é diferente, a pegada é diferente, e também a avaliação também é diferente. Por exemplo, a competência 1, que é a parte gramatical, no Enem não vale 200 pontos, não é isso? Na UPE vale 400 pontos. Então, a parte gramatical na UPE vale o dobro do que vale no Enem. Então, eu vou dar uma aula específica sobre a redação do SSA.
Tá certo? Não se preocupem, não. Ok, crianças? Tudo tranquilo? Deu tempo a gente terminar até num tempo menor. E aí, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certinho? Tudo certo. Tudo certo? Então, foi mais um prazer estar aí com vocês. Qualquer coisa, podem falar comigo lá no WhatsApp. E amanhã a gente tem aula ainda, tá certo? A gente tem aula e a gente discute mais sobre esse assunto. E a gente discute sobre o nosso tema novo, que a gente vai debater. A gente vai debater a nossa proposta para a gente fazer essa semana e entregar na próxima semana, tá bom? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula. E aí eu dei todo o passo a passo aí da redação para que vocês consigam fazer de forma nota 1000. Beleza? Um abraço para vocês e até amanhã.